como um grupo de ódio que comandava um país inteiro aparentemente desapareceu no ar. Só um alerta: eles não desapareceram. Enquanto a Segunda Guerra Mundial fascinou os historiadores em 1945, o que aconteceu com os infratores de um dos maiores males de todos os tempos é menos discutido até os dias atuais. No vídeo de hoje, vou te contar a dura verdade sobre o que aconteceu com os nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Após a vitória dos países aliados na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em zonas de ocupação entre Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética. Os aliados adotaram várias políticas sob o Plano Geral de Desnazificação. A desnazificação foi um plano implementado para livrar a sociedade alemã e austríaca do poder e da influência nazista. O tratamento para os nazistas detidos não foi igual dependendo da zona em que viviam. Os campos de internamento soviéticos tinham as condições mais precárias. Isso levou muitos a tentar se mudar para uma das zonas ocidentais sob o pretexto de sentimentos anticomunistas das zonas mais ocidentais. A Alemanha, ocupada pela França, era a área mais branda. Na opinião deles, a Alemanha como um todo era responsável pela guerra, e eles davam menos importância à classificação entre nazistas e não nazistas. Nos 5 anos que se seguiram o pós-guerra, cerca de 400 mil alemães foram detidos em campos de internamento enquanto aguardavam possíveis penalidades. Isso pode parecer muito, mas quando você considera que até 45 milhões de alemães na época eram membros ou apoiadores do Partido Nazista, algo não bate. O problema com a desnazificação era de grande magnitude. Havia simplesmente muitos alemães envolvidos para processar quem havia feito o quê. Imagine um país inteiro na fila do Detran. É desse tipo de lentidão burocrática que estamos falando. Outra questão foi reconstruir a economia da Alemanha. De acordo com as regras de desnazificação, os infratores deveriam ser removidos de empregos de alto escalão e forçados a fazer trabalho manual. Mas se todos os nazistas e simpatizantes do nazismo fossem responsabilizados, literalmente não haveria trabalhadores qualificados suficientes para uma sociedade em funcionamento. Na zona britânica, por exemplo, verificou-se que 90% dos advogados eram nazistas. Uma vez que eles não poderiam ter uma sociedade funcional sem qualquer lei ou ordem, a Grã-Bretanha determinou que 50% dos serviços civis legais alemães poderiam ser ocupados por nazistas nominais. Nazistas, mas não nazistas que praticaram crimes. A zona francesa encontrou um problema semelhante com os professores. Depois de demitir 75% dos professores devido à influência nazista, eles tiveram que recontratá-los para ter um sistema educacional. Reconstruir um país e, ao mesmo tempo, tentar categorizar e penalizar um grande número de cidadãos culpados estava longe de ser um processo simples. Quando a desnazificação começou, Dwight Eisenhower, um general do exército americano na época, estimou que o processo levaria 50 anos. Mas em 1946, as potências aliadas entregaram o processo de reeducação à Alemanha. E assim, a Alemanha estava agora encarregada de aplicar sua própria punição. Um destino popular para o pior dos piores nazistas, a América do Sul continha muitos ditadores simpáticos ao nazismo na época que abriram suas portas a até 90 funcionários e colaboradores nazistas que teriam escapado para a América do Sul após a guerra. Enquanto Brasil e Chile tiveram suas cotas de exilados, a Argentina de longe teve mais. Juan Perón, o presidente argentino, era um grande fã do fascismo, especialmente depois de servir como militar do exército argentino na Itália no início da Segunda Guerra Mundial. Ele também procurou aumentar o poder de seu próprio país, recrutando pessoas com conhecimento especial militar e técnico.
Juan Perón e seus funcionários do governo trabalharam para criar linhas de fuga dos nazistas pelos portos da Itália e da Espanha. Ele também ajudou na falsificação de documentos para deixar o país. A maioria dos nazistas desceu o Pacífico usando passaportes falsificados da Cruz Vermelha, carimbados com vistos de turistas argentinos. Uma vez na Argentina, a maioria dos nazistas mudou seu nome para se esconder, mas alguns voltariam a viver com seus nomes reais, pois ficou claro que a Argentina não os extraditaria de volta para a Alemanha, mesmo que sua identidade fosse descoberta. Claro que a Argentina não foi o único país a caçar nazistas para seu próprio benefício. À medida que uma corrida armamentista começou entre Estados Unidos e a União Soviética, a busca por cientistas e engenheiros especializados tornou-se uma prioridade maior para os respectivos governos do que punir crimes contra a humanidade. Em 1945, os Estados Unidos promulgaram secretamente o programa Operação Clipe de Papel para levar cientistas e engenheiros alemães de volta ao continente, muitos deles nazistas, essencialmente como armas humanas. Perto do fim da guerra, a Alemanha percebeu a necessidade dessas habilidades e o cientista alemão Werner Heisenberg criou uma lista de nomes de identificação. Um técnico de laboratório polonês acabou encontrando a lista rasgada em um banheiro, que acabou indo da M16 para a inteligência dos Estados Unidos. Além de querer essas pessoas do seu lado, outra motivação crucial da Operação Clipe de Papel foi impedir que os soviéticos ganhassem sua experiência técnica. Embora chamada de Operação de Evacuação, os alvos identificados foram essencialmente sequestrados e forçados a ir para os Estados Unidos, onde foram detidos por um mês para interrogatório. Ainda assim, muitos desses cientistas de foguetes passaram a ter carreiras incrivelmente bem-sucedidas nos Estados Unidos e fizeram parte do programa espacial da NASA, apesar de um alto nível suspeito de envolvimento nazista entre eles. Para os criminosos mais graves que não conseguiram escapar para se esconder, os julgamentos de Nuremberg processaram nazistas em 1946 por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e guerras de agressão. Esses julgamentos foram importantes para determinar o direito internacional, especialmente quando se tratava de processar crimes de guerra. Eles também foram um passo crucial para responsabilizar alguns dos criminosos mais comuns pelo Holocausto. O primeiro e mais conhecido julgamento acabou com 24 homens com resultados que variaram de absolvição a 10 anos de prisão e execução. 12 foram condenados à morte. Embora os julgamentos tenham representado justiça para cerca de 12 homens que receberam a pena capital, nada se compara aos milhões que morreram no Holocausto e ao grande número de criminosos de guerra que nunca foram responsabilizados por suas ações. Alguns criticaram a legalidade dos julgamentos de Nuremberg, chamando-os de exemplo de justiça de vitória e juridicamente inválidos. Outras críticas apontaram para a hipocrisia das nações aliadas processando crimes contra a humanidade após suas próprias ações de guerra. Depois que as potências aliadas desistiram de seus esforços de desnazificação, após apenas alguns meses, a Alemanha foi encarregada do desafio, embora ainda estivessem ocupados por países aliados. Sem surpresa, a Alemanha adotou um conjunto de regras mais flexíveis quando se tratava de identificar e punir nazistas. Qualquer pessoa nascida depois de 1919 foi considerada que sofreu lavagem cerebral e isenta de punição. Dos funcionários públicos que os Estados Unidos removeram do cargo, 75% foram reintegrados. E para evitar ficar atolado no negócio demorado e incômodo dos julgamentos, 90% dos nazistas foram classificados como infratores menores.
Em 1948, a Guerra Fria tornou-se uma preocupação maior para os Estados Unidos e quaisquer casos restantes foram acelerados com procedimentos que eram, na melhor das hipóteses, legalmente incompletos. Em 1951, a desnazificação terminou e a ênfase mudou para o pagamento de indenizações às vítimas e suas famílias de indultos e anistia concedidas pelo governo alemão. Cerca de 800 mil pessoas foram liberadas de qualquer punição ou penalidade. Então, a Alemanha foi realmente desnazificada? Na época, no Ministério da Justiça alemão, 77% dos altos funcionários eram ex-nazistas. No pós-guerra, alguns dos nazistas mais notórios conseguiram se esconder e depois escaparam da Alemanha, enquanto alguns viveram vidas inteiras fugindo da punição por assassinatos em massa. Outros grandes nomes foram capturados por caçadores de nazistas que apareceram para fazer justiça a criminosos de guerra que viviam anonimamente. Adolf Eichmann, o cérebro por trás da solução final de Hitler e da rede de campos de concentração, fugiu para Buenos Aires, onde trabalhou em uma fábrica de automóveis da Mercedes-Benz e viveu com sua esposa e 4 filhos. Somente em 1960, Eichmann foi capturado por agentes israelenses, que o drogaram e o levaram para fora da Argentina disfarçado de funcionário de uma companhia aérea israelense que havia sofrido um traumatismo craniano. Apesar dos protestos por seu retorno da Argentina, Eichmann foi mais tarde julgado e executado em Israel. No entanto, nem todos os caçadores de nazistas eram agentes do governo. Simon Wiesenthal, um sobrevivente do Holocausto que se tornou caçador de nazistas, localizou Franz Steingl em São Paulo. Franz foi responsabilizado pela ação de 4 programas de eutanásia que mataram pessoas com deficiência mental e física. Depois que Simon descobriu, Franz foi extraditado para a Alemanha Ocidental e condenado à prisão perpétua. Nos Estados Unidos, Jack Poley foi deportado do país aos 95 anos, e o historiador do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos descobriu que Jack serviu como guarda em um campo de trabalho forçado durante a guerra, em vez de trabalhar na fazenda de seu pai, como afirmou em 1949. A triste verdade é que nem todos os nazistas foram responsabilizados por seus crimes. A caça aos nazistas diminuiu desde então, já que a maioria das pessoas vivas durante a Segunda Guerra Mundial já faleceram. Eu fico por aqui. Se gostou do vídeo, clique no like, se inscreva no canal e deixe um comentário sobre o tema de hoje. Nos vemos na próxima história.